volta com o programa Consciência Humana, um programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo. Mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana. Muito obrigado a você de todo o Piauí que acompanha o programa Consciência Humana. Sem falsa modéstia, o melhor programa do mundo. Eu recebo agora um dos maiores humoristas do planeta, Otávio César, que vai bater um papo com a gente e falar um pouquinho da sua consciência que já se espalha pela sua cabeça, nos seus lindos cabelos grisalhos. Otávio, como é que você enxerga assim a mentalidade da vida depois de algumas décadas, já são 7 ou 8 décadas aí de vida, como é que você compreende hoje a mentalidade humana? 7 ou 8 não, vai chegar no 7. Não vem não. Cara, é um negócio assim. Eu não sei, Elielso, me lembro de uma canção que dizia: o tempo não para no porto, não apita na curva e não espera ninguém. Mas eu vou andando com ele, vou aprendendo, vou errando, vou acertando, eu vou seguindo, eu não tenho planos, deixa a vida me levar, né? E vou fazendo aqui meu trabalho aqui na televisão, na nossa TV Assembleia, da qual eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte desse quadro, de saber da importância que nós temos, da responsabilidade que nós temos de fazer uma TV para o nosso povo, para o nosso Estado. Você tem um trabalho fantástico de despertar consciências, né? Você faz um trabalho reconhecidamente brilhante. As pessoas falam comigo, né? Eles falam: oh, eu vi teu programa e tal. Rapaz, aquele programa Consciência Humana, que programa bom. Eu disse: perfeitamente, o cabra sabe o que faz. Então nós temos essa responsabilidade de despertar consciências, de elevar a nossa autoestima, né? E muitas vezes é muito baixa. Eu tenho o meu programa, por exemplo, o Sarau 16, em que a nossa substância é o livro, né? Os nossos poetas, os nossos escritores. E eu me surpreendo com a quantidade de livros que são publicados mensalmente aqui no Piauí, Elielso. É muito, né, Otávio? É muito, cara. É uma coisa que eu fico boquiaberto, eu fico, meu Deus do céu. Então, a gente tem valores, né? Eu, inclusive, através do meu programa, eu também mando recados. Por exemplo, você que é um professor, eu mando recado aos professores para que eles possam indicar para os seus alunos os livros chamados paradidáticos dos autores piauienses, para que a gente possa se ver nesses livros. Assis Brasil, Assis Brasil indica. Assis Brasil não vale, Assis Brasil é internacional. Está acima. Está acima, tá. Então, mas tem muitos outros grandes escritores aqui E que não são ainda reconhecidos, porque cabe aos professores, aos diretores, né, aos coordenadores, fazer a indicação. E vale aqui, Otávio, já que você tocou nesse assunto muito importante, falarmos do trabalho do Leonardo, lá da Entre Livros, né, que faz um trabalho específico, né, de edição e publicação de livros de autores piauienses. Inclusive tem um catálogo só com livros piauienses. Sem dúvida, sem dúvida. A editora Nova Aliança, do Leonardo, é hoje a mais importante aqui do Piauí. Louve-se também o trabalho que é feito pela editoria da Universidade Federal do Piauí, através do professor Ricardo Alágio, né, que tem a sua parte editorial, não só de livros dos próprios estudantes, como teses de mestrado e tal, como também outros livros que falam da nossa realidade também. Tem um livro do Pedro Costa, um volume grosso assim, do Cordel, que é uma coisa maravilhosa, né? Outro dia, uma estudante de jornalismo fez um livro sobre o nosso Castelinho, o Carlos Castelo Branco, o grande jornalista que teve sua coluna, a Coluna do Castelo, do Jornal do Brasil, né? Então,
é preciso haver essa consciência dos professores, dos coordenadores, na colocação do livro do autor piauiense, porque inclusive até existem leis, existem coisas que são votadas para que isso aconteça, mas está muito aquém do que deve ser. Otávio, né? Você é um homem que já tem seus... Aqui eu falo a idade, não é... A gente brincou, mas tô de molecagem. Você já tem uma vida, uma experiência já grande, né? Se renova a sua vida porque você tem filhos grandes, filhos pequenos, então você é um rapaz bem atuante na vida. Mas você já viu muita coisa nesse país, já trabalhou na Globo, né? Teve participações importantes no programa do Jô Soares, ou seja, hoje você está aqui no Piauí, muita gente nem sabe dessa grandiosidade histórica que você tem dentro da comunicação no Brasil. Como é que o Otávio ele visualiza todas as mudanças e como é que ele visualiza a nossa nação hoje? Ou seja, você passou por várias etapas, teve oportunidades fenomenais, né? Já foi ao auge, não que você não esteja mais, mas você resolveu agora tocar a sua vida de uma forma mais simples. Ou seja, como você percebe a atmosfera da nossa sociedade? Elielson, em relação a essa parte da história da vida, tudo bem, eu tive o privilégio de participar de programas importantíssimos da TV brasileira, começando pelo Planeta dos Homens, que foi o primeiro programa que começou a cutucar, através da força do humor, né, a ditadura militar. Não existe humor a favor, o humor é sempre crítico. Essa é a sua grande função, não é? E depois eu fui fazer o programa do Jô Soares, né? Eram programas belíssimos em todas as áreas, né? Mulheres lindas, elegante, texto inteligente. E aí depois disso tudo, eu venho ao Piauí fazer um trabalho, conheço a minha atual esposa, minha vida mudou. E eu acho que foi mais um privilégio, mais uma dádiva que eu ganhei da vida. Porque hoje, na idade que eu tenho, se eu estivesse no Rio de Janeiro, eu estaria passando por momentos difíceis, como vejo alguns colegas. Por quê? Porque a idade chega, a vida se renova, entendeu? Então, eu já ia estar brigando por pequenos papéis de um idoso. Otávio, né? Mas quando você fala isso, o que me chama a atenção, né? E aí você toca num ponto importante, o que me chama a atenção, Otávio César, é que um homem como você, né? E aí eu fico me imaginando daqui a alguns anos na sua idade, sendo professor, e tendo que ter a mesma reflexão, o quanto que o nosso país, ele é retrógrado com relação às experiências, né? O confucionismo, que é uma filosofia chinesa, determinava que a valorização dos mais velhos era algo essencial. Por exemplo, você tem muito a oferecer, tem inteligência, tem experiência, tem sensibilidade, e aí você, por exemplo, pessoas como você tem que se colocar numa situação de ficar pegando rebarba, vamos dizer assim, caso estivesse no Rio de Janeiro, por conta de uma idade, porque não tem mais o modelo estético que o padrão vai exigir. E a experiência, a sabedoria tem que ser colocada de lado. Isso é uma coisa que eu não consigo entender, nem compreender e muito menos aceitar. São males do capitalismo. O homem vale enquanto ele é um ser produtivo, né? Enquanto ele tem força, braços fortes para ele produzir. Males do capitalismo, né? Você falou Confúcio, aí já é uma outra, são civilizações milenares, né? E aí a coisa difere, né? É muito diferente. Mas são valores que chegam até hoje, ou sim, deveriam chegar. Porque a gente vive muito aquela coisa da juventude, né? A mídia, ela vai muito em cima disso, né? Tem que estar bonito, tem que estar magro, tem que estar... Eu tenho a minha barriga cada vez... Eu não vou ficar fazer regime, não vou ficar correndo para me mostrar bonito para os outros. Otávio, eu não quero... A primeira gravação do programa Consciência Humana, no dia 30 de julho de 2007... A primeira vez que eu apareci nesse vídeo foi falando: ei, você que tem de 8 a 80 anos, não fique aí perdido como ave sem destino. Pouco importa a ousadia dos seus planos. Eles podem vir da vivência do ancião ou da inocência de um menino. O importante é você crer
na juventude que existe dentro de você. Meu amigo, meu compadre, meu irmão, escreva a sua história pelas suas próprias mãos. No dia 30 de julho de 2007, foram essas as minhas primeiras palavras desse programa. Pois é. De 8 a 80. De 8 a 80. Então, Elielson, eu não tenho essas preocupações estéticas, essas coisas todas. Eu não vou ficar escravo de mídia, de postura, de moda, modismo. Eu nunca fui um cara ligado nessas coisas, não, entendeu? Então, voltando aqui para a nossa TV, nós temos esse trabalho importante de despertar consciência, de divulgar os nossos artistas, as nossas potencialidades, que é uma coisa que precisamos muito. Quanto ao país, nós estamos vivendo uma crise de governabilidade, uma crise moral muito grande. Uma crise de representatividade também, política. As pessoas não se sentem representadas. Eu lamento, sofro, porque eu estou vendo a minha vida chegando ao fim e não vou ver o país dos meus sonhos. Eu não vou ver o país, não vou deixar um país para meus filhos que eu gostaria, um país com justiça, um país com verdade, né? Então, nós vamos sangrar muito, nós vamos passar a penar muito para que haja, através da dor, a gente possa aprender com os nossos erros, o cuidado com o nosso voto, o cuidado com a nossa postura como cidadão, começando por nós mesmos, né? Aquela coisa de botar o carro na vaga do deficiente, furar fila, jogar o lixo, não ter cuidado com as coisas, porque no final quem vai pagar somos nós mesmos. Então a gente tem que começar em casa, fazer o nosso dever em casa, para sermos cidadãos de verdade, para que a gente possa construir um país bonito, que a gente possa se orgulhar. Eu sou brasileiro. Hoje é uma tristeza. Nesse caos todo, Otávio, eu cheguei à seguinte conclusão, que nós temos que aprender, né, fazer uma autoavaliação, entender que nós cometemos os nossos equívocos também. E eu só queria o seguinte, eu acho que às vezes você tem que ter coragem de fazer o que é certo. Coragem de fazer o que é certo, é uma coisa simples, mas coragem de fazer o que é certo. Nós temos que ter medo de fazer o que é errado. Nós temos que ter a humildade de pedir desculpa quando erramos. Nós temos que ter a gentileza de aceitar a desculpa de quem erra, porque nós podemos errar também. Eu acho que se nós conseguíssemos colocar isso em prática, nós melhoraríamos bastante, né? E reconheceríamos os nossos limites. Não podemos viver transferindo responsabilidades, até porque tem muita gente na política que é boa, que faz o seu trabalho correto e você não pode cometer generalizações. E assim como tem muito eleitor também que é tão corrupto quanto aquele político que às vezes está sendo acusado de alguma coisa e que não faz a sua autocrítica e só quer apontar o dedo para os outros. Otávio, muito obrigado por esse bate-papo. A gente vai estar passando nesse nosso bate-papo algumas imagens suas aí do seu passado glorioso, né? Algumas imagens do seu programa aqui com a gente. E nós somos parceiros, eu tenho muito orgulho de trabalhar com você, de dizer assim, eu trabalho com o Otávio César, porque nesse ramo eu não sou nada, quem é você. Eu fico muito feliz por isso. Diga isso não. Eu também tenho o maior prazer e falo sempre como eu lhe digo, eu encontro as pessoas e elas fazem referência ao seu programa. E eu também sou o primeiro a corroborar. Você tem um trabalho importantíssimo aqui na nossa TV e também na sua vida pessoal, porque você é um mestre, você transmite conhecimentos, você tem uma vida, uma missão abençoada. Monteiro Lobato dizia que o país é feito com homens e livros, não existe país desenvolvido com povo analfabeto, é preciso um investimento cada vez maior na educação, tirar as crianças das ruas, fazer com que haja o sonho do grande Leonel Brizola, da criança entrar de manhã e sair à tarde, passar o dia na escola estudando, tendo acompanhamento médico, dentário, tendo atividades esportivas, para fazermos um cidadão do futuro, fazer com que a criança possa ter uma outra visão do mundo, porque como está muito ruim, entendeu? Então eu quero dizer da minha alegria, eu me sinto muito honrado de estar participando do seu
programa do meu afeto e minha admiração por você e deixar o abraço e pedir que as pessoas falem para os amigos da sua TV Assembleia. Se você não gostar, fala para os inimigos. Valeu, Otávio César. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta com o programa Consciência Humana. Nós trabalhamos juntos no Planeta dos Homens. Inicialmente, Planeta. Antes não, né? No Satiricon ainda. Não, foi o Planeta. Depois você fez o Vivo Gordo comigo. Exatamente, 6 anos de Vivo Gordo, mais uns 4 do Planeta. Eu vou mostrar até fazia o Baronete Eládio. O Baronete Eládio, vou mostrar depois no telão, no fundo da caneca. É isso. Agora, você imita o Calbi também? Eu imito. Tem aqui uma coisa interessante, Jô. Desses 35 anos da minha carreira, eu tenho algumas coisas. Isso aqui aqui está escrito muito gentilmente: ao melhor Calbi dos Calbis, Calbi Peixoto. Que coisa carinhosa. Exatamente. O Benito de Paula junto com ele e tal. Para o melhor Calbi dos Calbis. Um doce. Afetuosamente, Calbi Peixoto, professor. Muito bem. Que bonitinho. E bonito você ter guardado esse, né? Sim. Isso tem quanto tempo já? Tem muito tempo já. Tem uns 8 anos, mais ou menos. Uns 8 anos? 8 anos. Imita o Calbi um pouquinho pra gente. Pra mim é uma alegria. Tá? Pega o microfone aí. Não é nem uma imitação, na verdade é uma homenagem. A voz mais bonita do Brasil. Professor. Fá. Conceição, eu me lembro muito bem, vivendo por sonhar com coisas que o morro não tem. Foi então que lá em cima apareceu alguém que lhe disse a sorrir que descendo a cidade ela iria chover. Se subiu, ninguém sabe, ninguém viu, pois hoje o seu nome mudou e estranhos caminhos pisou, mas só eu sei, aqui tentando a subida desceu, e agora daria um milhão para ser outra vez. Viva Calbi! Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Bom, estamos de volta com o programa Consciência Humana. Vamos para um bate-papo muito bacana com o Valdson, ele que fez um trabalho maravilhoso, né, junto às detentas, às presas, às mulheres que estão presas. E no trabalho de ressocialização ele levou o teatro, levou Frida Kahlo. Olha que coisa maravilhosa. O espetáculo Cartas de Minha Vida, apresentado por mulheres do presídio feminino, e a exposição de quadros de releituras de Frida trazem uma mensagem de superação e amor. A realidade prisional dessas mulheres e de todas que lutam por uma liberdade dentro do seu eu. Todo o processo educativo, né? Incluindo ensino formal, não formal, artes, música,
tudo isso, de certa forma, colabora para criar dentro delas essa questão de novas perspectivas, nova maneira de olhar o mundo e de ser olhada pelo mundo, pelas pessoas que estão aqui fora. O projeto conta com a participação de 75 detentas, reforçando as ações de ressocialização que vêm sendo implementadas por meio da arte pela Secretaria de Estado da Justiça do Piauí. É uma noite histórica e memorável porque essas mulheres estão vindo pela primeira vez se apresentar no Teatro 4 de Setembro. Então, isso representa a capacidade e a possibilidade que tem essas mulheres de conquistar novos espaços, novos palcos, novos segmentos da sociedade. E a partir disso, a partir do teatro, a partir da música, nós estamos envolvendo cada vez mais pessoas na ideia, no sonho, num projeto que é ressocializar cada vez mais pessoas. O grupo teatral existe há cerca de um ano. Elida Reis interpreta a personagem Frida e diz que essa nova oportunidade será levada adiante. O teatro faz com que a gente tenha uma visão maior, ampla, abre novos horizontes para a gente vive o personagem ali, então é transformador. A reeducanda Maria do Socorro agradeceu emocionada por essa oportunidade de que quando estiver livre, poderá seguir a carreira artística. Está sendo uma maravilha, com certeza. Tá participando da música, entendeu? Das peças de teatro também, tá boa para mim. Mudou minha vida demais. A vice-governadora Margarete Coelho e a deputada estadual Flora Isabel ressaltam que a sociedade precisa se dar a oportunidade de perceber as reeducandas privadas de liberdade no sistema prisional de um modo diferente, sem o rótulo de apenas uma pessoa que cometeu um delito. É um trabalho de um humanismo enorme. As nossas irmãs que estão presas, que entraram em conflito com a lei, que entraram em conflito com as regras da sociedade e que por isso mesmo foram reclusas, né, no presídio, elas não estão ali apenas para que não convivam com a sociedade. Elas estão ali para serem preparadas para o convívio com a sociedade. Eu só tenho aqui que dizer da minha alegria de poder participar. Eu dizia agora para o secretário Daniel da Justiça que eu tenho muito interesse de trabalhar, sim, com as mulheres da penitenciária, porque entendo que nós podemos apresentar emendas que fortaleçam esse trabalho que é feito, os trabalhos educativos, de peças, de teatro, de fotografia, de artesanato, que humanizam no sistema carcerário. Eu quero trazer memórias que podem me dar a esperança. E memórias não são sonhos de ontem. Apenas são tesouros que a vida me fez escapar e acumular para a eternidade. Mas a gente que fala tanto de direitos humanos e às vezes não sabe muito bem como é que os direitos humanos funcionam. Ele funciona quando ele ressocializa, quando ele oportuniza às pessoas o direito delas sentirem a sua dignidade sendo respeitada. E o Valdes fez esse trabalho e eu quero que ele comente um pouco, que ele compartilhe dessa experiência com a gente. Dentro de 45 dias eu montei o espetáculo e foi uma experiência incrível. Primeiro foi conhecer essas meninas. Contei primeiro a minha história de vida, que eu queria uma aproximação, e logo depois, com os jogos teatrais que eu trouxe para dentro da realidade delas, houve uma aproximação e elas começaram a contar a sua própria história. E a partir daí eu comecei a ter elementos, né, que eu poderia usar para montar um espetáculo, e montei cartas da minha vida. O primeiro momento eu queria somente que essa apresentação fosse delas para outras detentas, mas ganhou uma repercussão muito grande, até mesmo teve um apoio do governo do estado e a partir daí foi mostrado para todos os governantes do estado no Teatro 4 de Setembro. E foi algo assim para mim que marcou de uma forma porque a sociedade começou a olhar com outros olhos e o resultado foi mais visível com elas. O comportamento delas mudou de uma forma radical. Valdes, quando você chega para ter esse primeiro diálogo com as detentas, né? Como é esse primeiro contato? O que é que você, a aura que você sente nesse primeiro contato e até chegar ao final, ou seja, o contato humano, a transformação humana. Como é que você detalharia isso? Elas entram decepcionadas, desiludidas, afetivamente, emocionalmente, assim, abaladas em todos os sentidos.
A prisão, o sistema prisional, faz com que elas fiquem muito debilitadas, fiquem depressivas. E a partir dali eu vi que era uma grande oportunidade, porque a arte ela pode chegar até a pessoa de uma forma bem direta. E quando eu contei a minha história, contei alguns momentos de superação da minha vida, foi fundamental. Foram 75 mulheres que foram para lá e quando eu contei a minha história, uma delas me procurou no final e disse: professor, ontem no banho, eu coloquei uma roupa sobre o chuveiro e tentei me enforcar. Não consegui e hoje eu acordei com o desejo de tirar minha própria vida também. Mas depois que eu escutei a sua história, eu lhe prometo que eu não vou mais fazer isso. Eu sei que se você conseguir, eu também posso conseguir. Então, eu acho que o maior exemplo do arte educador é quando ele mesmo consegue enfrentar essas barreiras e com as suas próprias experiências trazer transformação para o outro. Eu me lembro, Valdes, você falando agora, porque tem dois filósofos, o Schopenhauer e o Nietzsche, que dentro da conjuntura de pensamento deles, eles apontam a arte como uma grande saída para o ser humano. Ou seja, na ótica deles, a arte ela conseguiria abstrair e concentrar nela aquilo que de fato é o ser humano em toda a sua complexidade. Você compartilha dessa ideia deles? Totalmente, porque a arte é transformadora. Aonde a história da arte vem nos relatar o que ocorreu, houve um período e uma transformação na época. Então, a arte de forma direta, ela traz essa sensibilidade de você observar o outro e também não ter nem mesmo a vontade de que ele aceite o que você quer lançar. Mas o resultado maior é aquele quando ele recebe. Quando ele recebe aquilo para dentro deles, por exemplo, tem a Rafaela. Rafaela chegou para mim e disse: professor, eu queria participar das oficinas, mas eu não sei ler nem escrever. Aí eu falei: isso é a sua limitação, mas isso não vai impedir você de participar. Coloquei ela para ser uma das atrizes, ela recebeu um texto grande e, para minha surpresa, com todas as outras que sabiam ler, a Rafaela foi a primeira que decorou todo o texto. Bom, você coloca a Rafaela como exemplo de quem tinha uma limitação. E essa pessoa que teve a limitação, ela enfrenta o desafio, ela supera e ela consegue realizar algo que vai, com certeza, modificar a própria percepção que ela tinha dela mesma com o mundo. E dali ela vai começar a enxergar uma Rafaela que pode voltar à sociedade e pode viver e lutar pela sua dignidade. Esse é o verdadeiro processo de ressocialização. Por que nós não conseguimos? O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do planeta. A população carcerária brasileira é muito maior do que nações, na sua quantidade total. Por que nós temos tanta dificuldade de ressocializar? Por que o preso no Brasil, as pessoas olham pelo lado daquele que tem que ficar excluído da sociedade e esquece que no Estado Democrático de Direito você tem que oportunizar aos seres humanos a dignidade e a oportunidade de recomeçar a vida? O principal objetivo desse espetáculo é falar para a sociedade não somente da prisão que eles se encontram, aquelas reeducandas, mas da prisão que a sociedade tem, que são a prisão do vício, do sentimento. É uma sociedade que luta por direitos iguais, mas são uma sociedade que também recrimina o outro. Quando essas mulheres saem de lá, as oportunidades são praticamente zero. Ninguém quer levar para dentro de sua casa uma pessoa que já passou pelo presídio. Então, se a pessoa não consegue olhar para si mesmo e ver os seus erros e olhar para o outro, é mais fácil. Então, o julgamento existe, eu acho que somente quando a sociedade for mais humanizada, a ponto de sensibilizar, ela pode enxergar o outro de uma forma igual e dar uma nova oportunidade. Assim como todo dia aqueles que erram têm uma segunda chance, essas meninas também têm uma segunda chance. Rafaela, ela foi presa em Picos, lá ela tinha uma grande liderança em manipular as pessoas para o mal. Ela criou uma grande rebelião lá junto com outras mulheres, foi para Parnaíba, criou outra rebelião, veio para Teresina, criou outra, e era uma pessoa improvável. Ninguém olhava para a Rafaela como alguém que pudesse ser um ser humano melhor. A partir do momento que ela começou a fazer as atividades, hoje a Rafaela se tornou testemunho dentro da prisão para as outras, de mudança de comportamento. E quando elas deram entrevista para alguns meios de comunicação, a voz da Rafaela dizia: hoje eu tenho a oportunidade de ser escutada. Então a arte, ela possibilita isso. A voz daquelas meninas alcançaram a sociedade e a partir disso as pessoas começaram a se sensibilizar
e olham para ela de uma forma diferente. Resultado disso, dia 25 de maio, vai ser a primeira vez, um outro dia histórico, elas vão estar de volta no teatro para apresentar o espetáculo e gravar um DVD. Foi a primeira vez no Brasil que reeducandas saíram num cárcere privado e foram para um teatro fazer um espetáculo. Então, é um momento histórico, mas elas estão recebendo esse momento como oportunidade. E é muito bom visualizar esse resultado tão palpável, porque as outras que também eram com essa visão meio de rebelista, elas também começaram a olhar para a Rafaela como exemplo e começaram a ter um comportamento diferente. Valdes, e trabalhar a Frida Kahlo, que tem uma história de vida complexa, dura, difícil, que sai de acidentes, que sai de traumas familiares muito, muito complicados, e a Frida se torna uma das maiores pintoras do mundo, os maiores ícones da arte, reconhecida hoje. Como é levar a Frida, ou seja, a figura da Frida, interpretar cartas, interpretar sentimentos da Frida, essas detentas, como é que elas se relacionaram, se viram na Frida Kahlo? A Frida tem uma história de superação, foi uma grande revolucionária no século XX e olhando para essas meninas, elas se comunicam muito dentro do presídio com cartas. Tudo que elas querem falar, elas escrevem um bilhetinho e entregam para uma pessoa. E Frida, ela escreveu toda a sua história num diário. E também fez suas releituras, seus retratos, que isso se tornou muito marcante depois de um período da sua morte, porque o próprio país não aceitava a sua arte naquele período e hoje é uma pessoa reverenciada no mundo inteiro. Qual é a ligação que tem? A Frida lutava por uma identidade, ela tinha seus conflitos amorosos, assim como aquelas meninas também. 70% delas entram no presídio e acabam se envolvendo com outra mulher pela sua carência, mas quando sai de lá, elas voltam para o seu marido. Elas têm uma vida na sua sexualidade, a experiência dentro do presídio. E não é diferente da vida da Frida. Como o espetáculo homenageava uma mulher, eu queria buscar alguém de referência. Como, além de ator, também sou artista plástico, eu pensei, então vamos homenagear a Frida e colocar como referência, porque histórias se cruzam. É uma história de superação e é muito parecido com a história delas. Valdes, olha, mais do que lhe parabenizar pelo trabalho, eu como cidadão queria lhe agradecer, porque eu acho que o seu trabalho ele é digno de agradecimento. A sociedade tem que aprender a agradecer aqueles que tomam a iniciativa de fazer algo pelo outro. A gente vive um período tão complexo, um período tão nebuloso, onde as pessoas se agridem verbalmente, se agridem pelas redes sociais, onde é muito fácil apontar o erro que os outros têm. E você, como uma pessoa sensível até pela sua própria formação da arte que te traz essa possibilidade, você leva vida e você tem um olhar diferente de oportunizar e de não ficar preso a um erro, mas olhar para o ser humano naquilo que ele pode apresentar. Então, assim, nesse final de bloco, eu quero não parabenizar você, eu quero agradecer ao Valdes, você é um cidadão que usa o seu dom a serviço da vida e a serviço da esperança de muitos. Queria que você se despedisse dos nossos telespectadores, falando um pouco mais sobre isso e deixando a sua mensagem de vida e de quem acredita na humanidade ainda. Todo o trabalho que eu fiz até hoje na minha história como artista, eu sempre pensei nos direitos humanos e do direito do outro. Assim como eu também tantas vezes já errei, eu lanço o desafio para que a sociedade olhe para o outro com ternura e com amor e também se coloque no lugar do outro para poder ter uma sociedade melhor. Eu sonho com um país que verdadeiramente não lute por uma causa, porque tem diversos grupos correndo por uma liberdade. Mas eu penso em si que todo ser humano merece uma segunda chance. Então é por isso que eu faço o meu trabalho e fico feliz por ter também programas de TV que contêm a sensibilidade para poder mostrar essa realidade e também valorizar aqueles que olham para o outro pensando em um país melhor. Parabéns pela tua iniciativa também e que você continue sendo essa pessoa que você é e acreditando nesses valores. Muito obrigado, Valdes. Você que está acompanhando o nosso programa aqui, foi o segundo bloco com o Valdes, que faz um trabalho espetacular. Depois nós vamos combinar para você vir outras vezes ao programa e falar de outros trabalhos que você faz. Acho muito importante que a gente possa ficar debatendo.
viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis. Bem, dentro desse debate sobre a escola, a gente também está aqui recebendo o professor Luiz Barco. O professor veio a Teresina para proferir uma palestra na Escola Legislativa e a gente não vai perder essa oportunidade, até porque o professor tem um trabalho específico com o tema escola, um bem ou mal. Não é isso, professor? E aí eu dirijo a primeira pergunta justamente dentro do seu trabalho. Escola, um bem ou mal, professor? Olha, é chato, eu sou professor, dizer isso a você, telespectador aqui do Piauí. A escola é um grande bem, todo mundo sabe disso. Mas eu fiz uma pesquisa mostrando que quando ela é mal gerida, ela passa a ser um mal. Isto é, ela não constrói dignidade. Nós lá na Universidade de São Paulo formamos grandes médicos, grandes advogados, grandes engenheiros, mas péssimos cidadãos. E então a escola precisa construir homens melhores. A cidadania é uma coisa importante. Então, meu filho, eu acho que é uma tese que eu fiz, depois disso já fiz outras, foi quando fui minha livre docência. Escola, um bem ou um mal? Quando mal gerida, ela passa a ser um mal. Quando mal gerida, ela passa a ser um mal, professor. E diante dessa situação, o que seria uma boa gestão de uma escola? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa ter ideia de como nasceram as escolas. Eu talvez canse o seu telespectador, vou lhe contar uma pequena história. Quem fez direito sabe que as coisas precisam ser verdadeiras, mas além de verdadeiras tem que ser consistente. Porque se eu armar uma contradição com ela, eu provo qualquer besteira e você não é capaz de refutar. Portanto, tem que haver uma consistência. Sistemas contraditórios, que vale o sim e o não ao mesmo tempo, são sistemas perigosos. A escola, existe só 3 tipos de escola. Uma muito antiga, que é como ela nasceu. A escola estava para servir à sociedade. Vamos chamar isso de escola sociabilizante. Depois, um belíssimo de um filósofo chamado Platão disse, não, a escola é o conhecimento. E surgiu a escola do conhecimento. Muitos anos depois, séculos depois, Jean-Jacques Rousseau, que se dizia do Platão, mas pegou o homem e pôs no centro do objeto escolar. E surgiu a escola do homem, da essência humana. Às vezes, quando eu faço essa palestra em escolas de, digamos, pedagogia, alguma menininha olha e diz, coitado do velhinho, ele parou em Jean-Jacques Rousseau. Será que ele não conhece Piaget, Freinet, Montessori, Dewey? Conheço toda essa gente, estudei toda essa gente. Mas esses caras, essas nobres e cultas pessoas, são neo-russonianos. Porque tal como o Rousseau lá no passado, eles consideram a escola a essência do ser humano, a formação do homem. O senhor coloca que essa questão do Rousseau trouxe o homem para que o homem, o humanismo, fosse o homem fosse o centro da escola. Ou seja, se nós tivéssemos hoje uma escola que seguisse esse padrão, que valores os seres humanos teriam que tirar dessa escola? Se a gente tivesse combinado, não saía melhor a sua pergunta. A grande verdade é o seguinte, mas a escola sociabilizante do passado era uma escola espetacular. Você pegar o livro do Kieran Nigel, você vai dizer, puxa vida, essa é a escola que eu quero para os meus filhos. E eu diria para os meus netos também. Se você pegar a escola do Platão, do conhecimento, poxa vida, quase toda universidade quer saber disso. Então você me dirá, professor, não é a escola só do Rousseau, os 3 tipos de escola são importantes, são. Mas hoje está se percebendo que eles são contraditórios. Quando eu aprofundo um, eu fico mais longe do outro. Você diria, mas então o senhor é um educador que veio aqui estragar o meu programa, que veio dizer que a escola não tem jeito. A escola tem jeito. Basta substituir o ensinar pelo compreender. A sociedade, você que está nos ouvindo, que está nos vendo e é pai, acredite na escola do seu filho. Ajude os seus professores a construir junto com você em casa uma compreensão. Seu filho tem que compreender o mundo em que ele vive. Mas para a gente entender bem, professor, o que seria a diferença entre ensinar e compreender? Compreender. Eu vou lhe dizer, lá perto de minha casa, um cheio tomou de assalto à praça e treina cachorrinhos.
Eu nunca soube que um cachorro desse tenha aprendido humilhante, mas eles já estraçalharam algumas empregadas domésticas e até alguns carteiros. Eles treinam um cachorro para supostamente ser proteção da casa. E eles vão treinando, treinando, e o cachorro vai pulando cada vez mais alto, e um dia eles põem um arco alto e botam ali gasolina, um arco flamejante, e o cachorro vem e pula. E eu às vezes fico olhando a cara do cachorro, não é diferente dos meus alunos de engenharia quando eu vou dar uma prova de cálculo. O que eu quero dizer é o seguinte: ensinar não pode ser confundido com treinar, com adestrar, entende? E as escolas brasileiras estão adestrando as crianças. Elas acham, não, essa escola é boa porque não sei quantos entraram no ITA, certo? Eu diria que a escola é boa quando, além de entrar no ITA, a criança é feliz. E se não entrar no ITA, também é feliz. Porque quando o senhor coloca esse termo adestrar, o senhor está pegando forte. Estou pegando. O senhor está pegando forte, ou seja, é claro que a gente tem aí escolas no Brasil que trabalham com muita responsabilidade, e quando o senhor traz esse termo adestrar, o senhor praticamente está eliminando, pelo menos temporariamente, essa questão. Eu acho o seguinte: há escolas espetaculares. Há um moço que anda aqui pelo Norte-Nordeste, que é um cientista de respeito, construiu, parece que em Natal, em algum lugar, está construindo agora no Vale do Jequitinhonha, uma escola completamente diferente. Há escolas tradicionais, clássicas, que também são boas, mas o pai, a família, imagina que o sujeito só é feliz se for doutor. Você mesmo me contava antes que tem no programa uma hora que você entrevista o homem do povo que nunca foi na universidade. Verdade. Às vezes aquele homem tem uma sabedoria que a escola custa entender. Sabe por quê? Porque ele compreendeu o mundo em que ele vive. A escola tem que preocupar-se em fazer com que a criança compreenda o mundo. Ela deve ser boa em matemática, em filosofia, em história, em geografia, mas deve ter valores humanos intrínsecos. Eu acho que a escola treina muito bem o nosso conhecimento, mas negligencia as nossas emoções. A escola tem que ser completa. Um dos caminhos que vários pesquisadores no mundo todo estão seguindo é isso. Espera aí, nós vamos parar com essa ideia de ensinar. Ensinar a gente já sabe. Vamos ajudá-los a compreender. Quanta criança responde mecanicamente um problema de matemática, se você muda a redação, o raciocínio é o mesmo, ela já não faz mais. Por exemplo, um dia desse eu declarei para grandes matemáticos, eles se assustaram. A escola brasileira algebriza crianças cedo demais. Você vai dizer, o que é isso de algebriza, professor? Explique aí para o nosso povo. Se eu chegar numa plateia, amanhã eu vou fazer uma palestra, se eu por brincadeira chegar lá para os deputados, vereadores, e dizer assim, antes de começar a palestra quero resolver um probleminha, qual é o número cujo quadrado, na cabeça de todo mundo aparece um x, cujo quadrado x2, quer dizer, a escola adestrou para aquele tipo de pergunta responder aquilo, e ele não pensa aritmeticamente. Você vai dizer, mas o mundo todo, professor, ensina álgebra na época em que nós ensinamos aqui, eu sei. Só que antes de algebrizar, eles gastam um tempo enorme ensinando aritmética e ensinando geometria. Professor, eu acho que essa é uma coisa que a escola não toca realmente com essas suas palavras, mas eu queria, discordando, mas até provocando um pouco aqui a discussão. Pois não. O senhor fala de uma escola ideal, uma escola que tem o amor como centro principal. O senhor fala colocando essa paixão da relação humana no sentido de um ajudar o outro numa compreensão do mundo. Mas nós temos uma realidade, ou seja, a realidade do trabalho profissional, a realidade da ocupação profissional, que muitas vezes essa juventude e essa própria família, pressionada por essa tentativa de sobreviver e de garantir, quem sabe, um futuro com mais qualidade de vida, digo materialmente falando, vai atrás dessa escola que o senhor falou da questão do X, que às vezes não dá tempo de pensar porque tem que responder. Ou seja, o senhor não estaria colocando uma escola ideal e fugindo da escola real? Não. Porque essa escola ideal existe e a gente é capaz de fazer. É isso que eu quero dizer. Alguém imagina assim, uma vez, um governador do Rio de Janeiro não sabia o que fazer com uma cidade linda daquela e cheia de favela, e miséria, e roubalheira, e E ele resolveu acabar com as favelas e mandou fazer uns centros lá, etc.
Mas ele esqueceu que o cidadão precisa comer, precisa viver. Tudo isso que você falou é preciso para toda a gente. De escola boa, escola má, de rico ou de pobre. Então os caras demoliam o barraco que ele mandou construir não sei aonde, iam vender a privada, as coisas que tinham lá dentro e voltavam se enfavelar. Por quê? Porque morando perto do centro ele não paga a condução, ele tem uma série de vantagens, etc. Então eu diria o seguinte, o que esse governador fez? Como ele não sabe o que é ser povo, ele pintou a favela de cor-de-rosa e não percebeu que favela cor-de-rosa continua favela, não vira palacete. Muita gente pensa que o menino passar numa escola não sei das quantas, que eu tenho uma escola com laboratório, cheio de tudo. Não, se essa escola não tiver dignidade, não há quem conserte essa escola. Então eu acho que pode fazer tudo isso, instrumentalizar a criança, que ela seja competitiva, que ela vá por aí, arrume um emprego, mas não desumanizá-la. Essa ideia de ser o melhor é uma ideia tola, é uma ideia frágil. Ele não tem que ser o melhor, ele tem que ser o mais justo, o mais humano. Professor Luiz Barra colabora com a gente nesse programa que desde a semana passada debate esse conceito de escola e aí ele deixa aqui algumas provocações para os educadores, para os pais, para aqueles que trabalham na escola, para aqueles que são gestores de escola. Claro que a concepção de escola do professor ele traz para que você avalie, ele não está colocando como uma verdade absoluta, ele está deixando para que você possa pensar, concordar e discordar o que é prático de uma sociedade democrática, que eu tenho certeza é essa sociedade que nós desejamos viver. Então, professor, muito obrigado, bem-vindo ao Piauí, sempre que for possível, volte novamente, a gente sempre vai estar aqui à disposição para que a gente possa travar outros debates. Olha, eu terei muito prazer. Eu tenho medo de ter deixado uma informação assim, que eu sou de uma escola idealista. Pelo contrário, eu trabalho num monte de escola. Hoje não, estou na Universidade de São Paulo, estou até impedido de fazer outras coisas. Mas durante muitos anos fui como você, professor secundário. Andei pela periferia de São Paulo, dei aula para crianças. E sabe qual é o privilégio? Ainda hoje, pegando um avião em São Paulo, um menino falou, professor, fui seu aluno, como é que o senhor está? Puxa, nem sabia que o senhor estava vivo. Eu acho que esse é o melhor salário. O salário do professor é o sucesso do seu aluno. Construa uma escola como pai, como professor, quer que você seja, uma escola que põe em primeiro lugar a dignidade humana. E para isso tem que fazer grande poesia, não tem que fazer nada, pode ensinar tudo que você ensina e ensina bem e exigir. O aluno vai lembrar do professor que o exigiu. Naquele meio vaselina que só empurrou, ele não vai. Ele pode até achar bacana agora, quando é um garoto. Mas o professor tem um aspecto formativo que ele não pode abrir mão. Eu queria, em primeiro lugar, dizer uma coisa para você, menino. Você é tão menino, eu tenho 71 anos, eu folgo em ver que uma televisão da Assembleia abra um programa desse. Isto, senhores donos de grandes redes, era para estar na sua televisão. Era para que o povo todo discutisse, não que concordasse comigo, pode enxovalhar com as minhas ideias, mas é preciso que se tenha um canal como esse discutindo ideias como essa. A escola é de todos nós, do povo, do branco, do preto, do forte, do fraco, do rico, do pobre. A democratização do conhecimento, do saber e da solidariedade é um papel fundamental. Que Deus abençoe o seu programa, menino. Muito obrigado. E dê força para você mexer nessas coisas. Eu sou meio contundente às vezes, mas admiro profundamente. Muito obrigado pela atenção. Viver e ser livre, saber dar valor para as coisas mais simples, pois só o amor constrói pontes indestrutíveis.